Oi, eu sou a Andressa Bongiorno. E eu sou o Leonardo Salas. Nós somos fisioterapeutas e buscávamos um podcast que não fosse só um conteúdo. E se você busca por algo parecido, que seja leve, divertido e com muita informação importante, você acabou de achar. Seja muito bem-vindo ao Pod Papo BN. Tudo mudou e agora é a temporada Papo. Papo é uma expressão brasileira que significa uma conversa descontraída. E a gente achou que tinha tudo a ver com essa temporada, né, Léo? Exatamente. Por isso que a gente colocou aqui hoje, nós quatro, para a gente conversar nesse início de temporada. É a primeira vez que a gente está aqui agora, até sem os fones. Então, Isso. Vamos ver como que vai ser, né? Bom, para quem tá chegando agora e ainda não conhece, eu sou a Andressa, eu sou fisioterapeuta cardiorrespiratória e atuo em terapia intensiva. Muito modesta, né? Além disso, uma das maiores empreendedoras da fisioterapia que eu conheço, Ai, que né? vergonha. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Leonardo, fisioterapeuta cardiorrespiratório, emergencista e um dos membros, um dos fundadores da BNBR. E também muita gente conhece ele no nosso meio como fisioterapeuta dos famosos Olha e dos só, empresários. E hoje aqui com a gente temos duas convidadas. Eu vou apresentar para vocês a primeira delas. Ela também, fisioterapeuta, é a Iana Verena Santana Albuquerque, fisioterapeuta formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, residência multiprofissional em prevenção e terapêutica cardiovascular pela Universidade de São Paulo, sócia da empresa STAT, Desenvolvimento em Produção Científica, pesquisadora clínica da empresa Timpel Medical, fisioterapeuta das unidades de internação geral do Instituto do Coração. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Léo. Ai, gente, olha esse sotaque da Iana. Eu amo. Não tem como não amar. Maravilhoso. E aqui na nossa frente, a gente tem a Gabriela Midori Tamaki, jundiaense, fisioterapeuta formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC, fez residência em terapia intensiva no Hospital Israelita Albert Einstein, pós em terapia intensiva e docência em ensino e saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein e atualmente atua no setor de pacientes graves desse mesmo hospital. Boa noite, meninas. Que mesa boa. Uma mesa quase toda feminina, vai. E, Léo, vamos contar o tema de hoje? Dessa vez, vamos falar o tema juntos? Ai, vamos tentar? Vamos tentar falar juntos. Então, você começa ou eu começo? E o tema de hoje é... Reabilitação. Que coisa boa. Exato. Parece ser uma coisa que a gente conhece muito e a gente fala muito no nosso meio, meio técnico. Mas a reabilitação, ela é um conjunto terapêutico que não é específico de uma única profissão. A gente gosta muito dessa palavra e ela é um tema da nossa nova temporada, justamente por ser um conjunto multidisciplinar, né, Léo? Exatamente. A reabilitação também, ela está ligada, né, a muitas outras áreas. A gente pensa em reabilitação, mas temos reabilitação ortopédica, reabilitação respiratória, reabilitação cardio, sempre multidisciplinar, mas sem dúvida o fisioterapeuta é aquele que atua muito na reabilitação. E não é à toa que nós temos hoje o quê? Uma mesa com 4 fisioterapeutas. Eu estou muito feliz. É a primeira temporada? Não, acho que é uma das primeiras. É a primeira vez que a gente tem 4 fisioterapeutas numa mesa no episódio. Para falar o quê? De reabilitação. Então, para começar, vamos conhecer um pouquinho de vocês duas primeiro. Então, eu queria saber como que vocês entraram na fisioterapia. Primeiro, Iana, me conta como que isso aconteceu. Na minha família, todo mundo é professor. Não tem ninguém da área de saúde. Então, eu decidi fazer área de saúde. Não sabia o quê. Então, tem aquele giro profissional, né, nas faculdades. Então, a minha escola foi em uma faculdade. E aí, passando nas tendas, né, caí na tenda da fisioterapia. Foi amor à primeira vista, né? Então, aí... E olha que não tinha nada a ver com o que eu atuo hoje, né? Cardiorrespiratória, trabalho em hospital. Foi ortopédica. Olha só. Nada a ver. E aí, prestei o vestibular. Eu tentei nutrição também, na época. Mas a faculdade que eu fiz, que foi a Escola Baiana de Medicina, na hora do vestibular, eles têm uma dinâmica com a fisioterapia. Aí pronto. Eu disse, então é isso mesmo que eu quero. E vocês sabem disso, é uma graduação muito gostosa, né? Uma graduação muito bonita. E aí a gente vai se apaixonando. A cardiorrespiratória entrou bem depois, né? Meu avô, ele tinha doença cardíaca, né? Acabou falecendo disso. E aí eu me apaixonei pela cardio. Achei mais por conta dele do que outra coisa. E aí fui pesquisando, entrei em linha de pesquisa, aí fiz liga acadêmica. E foi aí que eu conheci o INCOR,
né? Tá, o INCOR vai fazer... Abriu a segunda turma de residência na época, era a segunda Olha. turma. Né? Não tinha residência multiprofissional no INCOR. Então, aí, em 2016, aí prestei, eram 2 vagas, né? Eu vindo da Bahia, disse, aí, vamos tentar. E aí Vamos passei, ver. né? Vamos ver o que dá, né? Senão eu volto. Só foi uma É. experiência. E aí fiquei. Corajosa, você viu, né? Super, Senão super eu volto, corajosa. É. Eu volto. Aí, e eu tinha passado na residência lá, em UTI. Mas eu queria cardio. Aí foi por isso que eu optei em ficar no INCOR. E a adaptação em São Paulo, Ana, Péssima. como foi? Direto e reto. Péssima. Péssimo. Eu tô aqui, os 3 são paulistas. Sim. O baiano, ele abraça as pessoas, né? É cultural do baiano. O paulista não é um pouco mais frio, né? É. Então, quando imagine chega o baiano em São Paulo, né? Para se adaptar a uma cidade super grande. Eu brinco que em Salvador, na época, não tinha um metrô, né? Não tinha metrô na época, quando eu vim para cá. Então, só para você entender, até o deslocamento era ruim. Sim. Além da adaptação do hospital, né? Um Sim. hospital enorme, que é o INCOR, em comparação a alguns hospitais que eu passei em Salvador. Então, para mim, a adaptação foi no hospital e fora do hospital. Acho que fora do hospital foi pior. É uma fase difícil, né, Iana? Bastante. Ainda mais residência, né? A Gabi fez também residência, então 60 horas por semana. Então, a gente passava mais tempo dentro do hospital do que fora. Mas foi gostoso também. Ótimo. Olha que gostoso. legal. Boa. E você, Gabi, conta pra mim, como é que foi a sua história aí na fisioterapia? Olha, minha história não foi tão romântica quanto a da Iana, assim, no início. Durante o colegial, assim, eu nunca fui uma aluna muito assídua, assim. Não gostava muito de nada do colegial. Não era boa em exatas, não era boa em humanas. A biológicas ali é o que mais se encaixava na minha vida. Meu pai é dentista. Eu fui por eliminação, fiz, olha, área de exatas não quero, humanas zero possibilidade também, então fui para biológicas. Odonto eu não queria, caí na físio por um acaso. Eu fiz, vou prestar fisioterapia e vou tentar, vou ver se eu gosto. Passei na físio, passei na PUC Campinas, entrei na PUC e me apaixonei pela fisioterapia. E desde o primeiro semestre, assim, me identifiquei e para mim tudo tem que fazer sentido, assim. Não adianta eu estar, eu acho que provavelmente no colegial eu fui muito mal, porque nada daquilo fazia sentido pra mim. Nada se encaixava na minha vida. Sim. A hora que eu entrei na físio, eu vi aquele mundo da fisioterapia, eu fiz, é isso que eu gosto de fazer. Pra que área eu vou fazer? Não sei. Pra que área que eu vou? Não faço a mínima ideia. E aí, eu fui cursando semestre por semestre, fui aproveitando mesmo, assim, cada semestre. Vendo como é. Sendo que até o penúltimo semestre da faculdade, eu não sabia o que ia fazer. Sim. E eu tinha uma escolha que, até o último semestre, talvez iria fazer saúde da mulher. E eu tinha tudo programado, que ia fazer o CAISM, que é a Unicamp. E aí eu passei, no último semestre, no estágio do hospital. Eu fiz, opa, é isso que eu gosto. Sou uma pessoa, vocês podem perceber, muito dinâmica, eu acho. Nem um pouco calma. E aí eu acho que aquele ambiente hospitalar de ser tudo muito rápido, ter interação com outras pessoas, ter interação com muitos pacientes, isso me despertou algo muito amoroso dentro de mim, mesmo num ambiente muito pesado, assim. E aí, eu optei por fazer a residência. Daí, eu fiz as provas da residência aqui em São Paulo, do Albert Einstein, e fiz a da PUC Campinas. Passei em ambas. E aí, uma professora muito importante da minha vida falou, Gabi, apesar de eu querer você muito perto de mim, eu acho que você tem que ir para São Paulo. Eu fiz, ok. Ela falou, quando você vai para São Paulo, a sua cabeça abre. Quando ela falou isso para mim, eu não entendi muito o que era minha cabeça abrir. Eu fiz, tá bom, eu vou tentar. Foi muito difícil. Eu vim do interior também. Eu vim do interior de São Paulo, vim sozinha. A hora que eu caí em São Paulo, num hospital de grande porte, que sozinha, sem saber nada de terapia intensiva, eu fiz, eu não vou aguentar. Mas as coisas foram caminhando, as coisas foram... Você fala, opa, isso eu gosto, isso eu não gosto, essa pessoa me ajuda, essa pessoa vai colaborar comigo dentro do meu aprendizado. Sim. E assim foi ficando. E foram 2 anos de residência de extrema tensão, porque são 60 horas semanais, longe de família, num estresse, num ambiente que você não conhece, com coisas novas que você nunca tinha visto, dentro de uma terapia intensiva. E aí, dentro desses 2 anos de residência, você tem a possibilidade de ficar 1 mês fora, que chama optativo externo. Uhum. Que foi onde eu conheci a Iana. Olha o meu só. optativo Que coisa externo boa. foi no INCOR.
E aí eu conheci a Iana. E eu saí de um hospital que é privado, de grande porte, e fui para um hospital público de grande porte. Sim. E são duas visões diferentes, assim. Outro mundo. É outro mundo. É. E foi assim que eu entrei na fisioterapia e tô até hoje. E conheceu a Iana, conheci né? a Iana. Que coisa boa. Não, tenho muito que perguntar. Você comentou que, então, na época do colégio, você não se identificava com muita coisa. Com nada. Você era aquela pessoa no colégio? Porque, assim, eu tenho até vergonha de falar isso. Mas quando eu tava no colégio, eu era muito burro. Errado falar isso, mas na faculdade, foi o que você acabou de falar, me identifiquei muito com o que você falou. Exato. Virou a minha chavinha. Foi muito engraçado porque eu não precisava estudar. Eu ia bem, eu gostava, eu me identificava. E é muito bom quando a gente tem isso, né? Eu acho que quando a gente tem um propósito, a gente entende por que a gente faz aquilo, a gente tem um pouco de... Na verdade, você não para pra estudar, você para pra entender, você para pra analisar. Isso foi pra mim na faculdade. No colégio, isso tudo era muito difícil, assim. Matemática, química e física... Muito distante, né? Eu passei por conselho. Eu quase reprovei, entendeu? Então, eu te entendo, eu te Mesmo para meus entendo. amigos que me ajudaram, entendeu? Que até hoje são meus amigos. Mas talvez a única área que eu me identificava, assim, do colégio era de biológicas, assim. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu vi aquele mundo, Não, eu não sou burra. Eu acho que eu só tava no lugar errado. Você tava procurando algo de interesse. Exato. Não, eu só tava no ambiente errado e estudando de forma errada. Sim. Né? Quando você tá num ambiente que você gosta, que você se apaixona por aquilo, na verdade, não é o estudo. Na verdade, aquilo entra na sua rotina como algo de interesse, algo que E algo como um objetivo final, entra né? muito natural, na verdade. Entra muito orgânico. Vocês sabem que a gente adora essa pergunta e a gente nunca tira ela, independente de qual seja a temporada, porque a gente acredita na identificação que as pessoas têm a respeito disso, né? Sim. Porque às vezes quando você tem 16, 17, 18 anos, é muito difícil tomar uma decisão. É muito difícil sair de casa, é muito difícil enfrentar uma universidade, enfim. E a gente adora essas conversas, porque a gente tem aquela história, né? Romântica, aquela história do romântica, a gente tem uns tropeços, e a gente acha muito engraçado isso, é muito bacana. E depois a gente percebe o quanto a profissão incorpora, né, com quem a gente é e o que a gente vai se tornar, e como isso se empodera, e como a gente evolui. Então a gente adora essa pergunta por conta disso, né? Exatamente. E me conta uma coisa, vocês já tinham, assim, um conhecimento prévio da atuação do fisioterapeuta dentro da reabilitação? Ou isso surgiu depois? Como foi? Quando foi a primeira vez, assim, que vocês ouviram falar fisioterapia reabilita? Vocês lembram disso? Porque fisioterapia, para quem não é da área de saúde, pensa muito na massagem, né? E muito fisioterapia ortopédica, que eu acho que é o grande carro-chefe, né? Que começou com a fisioterapia ortopédica, né? A cardio, a respiratória, porque antes a fisioterapia era o osso, né? Ninguém... Como é que faz fisioterapia no pulmão, que está lá dentro? Como é que faz fisioterapia no coração, né? A neuro também é mais antiga do que a cardiorrespiratória. Então, na minha cabeça, eu queria mexer o braço, né? Eu não sabia que isso era uma reabilitação, né? A primeira vez foi já na faculdade. Antes, jamais. Né? Sem conhecimento. Não quebrou nenhum braço, não fez nada disso. Graças a Deus. E, Ana, você sabe que eu nunca tinha visto um fisioterapeuta antes da faculdade. Nunca. Eu não tenho lembrança de um fisioterapeuta. Eu não tenho lembrança de ninguém me dizer eu fui no fisioterapeuta fazer tal coisa. Tem muita gente que conta essa história. Teve o boom por conta do Covid. Exato. Né? Acho que a fisioterapia, depois pandemia, realmente foi... algo que até me assustou. Todo mundo começa a me ligar. E, Ana, você que é fisioterapeuta, entendeu? Porque até então, ninguém falava, Ana, você é fisioterapeuta. Ana, você pode ver um exame? Ana, não nada específico da fisioterapia, porque não por maldade, porque não conhece. Falta de conhecimento. Principalmente quando se fala de fisioterapia hospitalar. Fisioterapia no Pilates, fisioterapia neuro, ambulatorial. Mas dentro do hospital... quem mexe no ventilador? Ninguém nem sabe que é o fisioterapeuta que mexe no ventilador, entendeu? Por quê? Porque não sabe, assim, não é cultural, né? Acho que não é só no Brasil, não é cultural isso. É uma profissão muito nova, né? Ela foi dita como profissão na década de 60. Então, é muito novo. Então, a hora que a gente para pensar, acho que justifica talvez a gente não conhecer profissionais antes da nossa época. Ou pelo menos os nossos pais. Poucas pessoas faziam fisioterapia ou tinham conhecimento disso mesmo. E, normalmente, o início, primeiro contato com fisioterapia sempre foi ortopédica. Porque teve um acidente, porque caiu, porque quebrou e a gente reabilita.
Aí você sabe que, assim, quando eu penso em fisioterapia hoje em dia e tento ancorar, né, esse início de fisioterapia, eu lembro de um professor, né? A gente sempre fala de professor, eu acho que professores são fundamentais, né, na nossa jornada. Todo mundo sabe que eu amo uma professora de paixão, que é a professora Márcia Volpe. Professora, muito obrigada. Conheço. Eu acho que tudo, assim, que eu me tornei, grande parte foi porque eu encontrei ela na minha jornada ali na universidade ainda. E é engraçado, porque quando a gente começa a conhecer esse tipo de profissional, a gente começa a se espelhar, né? E falar, olha, eu quero ser esse tipo de profissional. Então, é muito bacana a gente estar hoje difundindo esse conhecimento e falando de fisioterapia, até porque às vezes tem as pessoas na graduação que estão um pouco tristes ou um pouco chateados, ou alguém em dúvida até se vai prestar fisioterapia ou não. E eu acho que essa mesa hoje tem tudo a ver com isso, pra gente elevar a nossa profissão e mostrar que a nossa profissão é muito potente, né? Tem muito Sim. potencial e é uma profissão maravilhosa, né? Vamos falar a Exato, verdade? é isso mesmo. Bem. A Gabi já deu um spoiler aqui, que conhecia a Iana de outro lugar. É que a Gabriela é igual eu, né? Fala até Fala, demais. já deu um spoiler. Queria Desculpa. saber melhor dessa história. Como ela já começou, conta como é que foi isso daí, Ana. Como você conheceu? Então, Como é que foi esse furacão aí que Não, apareceu? foi um furacão, porque eu já era considerado um furacão. Eu era R2, porque, na verdade, esse estágio acontece no 2º ano de residência. Então, para ficar claro para o pessoal, toda a residência, são 2 anos, a carga horária é 60 horas por semana, e no 2º ano você tem direito a ir para algum lugar que você queira. Qualquer um, fora do país, qualquer um. O meu foi no Dante, né? Eu escolhi o Dante porque volto à cardiologia, né? Então, eu estava no INCOL, eu não sabia se ia voltar para Salvador. Então, vamos conhecer os 2 grandes centros de cardiologia em São Paulo, que é o Dante e o INCOL. Então, eu fui para o Dante. No 2º ano, a doutora Marinês, que era a diretora do serviço, recebeu um e-mail, né? Assim, bem do nada, da Gabriela. Posso fazer estágio opcional aí? Não sei como tem e-mail dela até hoje. E aí, a doutora... E na época, como era a 2ª turma de residência, ainda estava muito novo. Até para a doutora Marinês, Sim. que tinha 40 anos de sendo diretora do hospital. Só que lá no INCOL tinha aprimoramento... Tem aprimoramento e especialização. Não é residência, não tem a bolsa que a gente recebia, não é 2 anos e tal. Mas o aprimoramento e especialização não tem isso de o estágio opcional. Enfim, a doutora Marinê recebeu o e-mail dela e falou, venha. Né? Aí eu nunca esqueço, ela me chamou na sala, e Ana, preciso falar com você, mandou uma mensagem, você pode vir aqui na sala? Eu disse, posso. Cheguei na sala, vai chegar uma residente do Einstein, e você que tem que receber ela. E você, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus. Mas eu vou falar o quê pra essa menina? E aí chegou Gabriela. E Gabriela tem uma característica muito parecida com a minha. Ela é empolgada. O mínimo que você faz, eu me empolgo. Entendeu? Eu fico empolgada. E a Gabriela, vocês conhecem a Gabriela. A Gabriela é muito assim. Qualquer coisa, ela se empolga. E aí, eu acho que foi realmente um baque para ela, vindo do Einstein para o INCOL, por ser assim um SUS mesmo, né? Sim. E ser específico em cardiologia. Porque lá no Einstein, ela fez UTI, né, Gabi? Nossa UTI é geral. É geral. Então, assim, e lá a gente é muito cardio. Então, ela queria, e ela gosta de... E ela falou isso, eu quero ir para o INCOL porque eu gosto muito da cardiologia e vejo pouco lá no Einstein. E aí ela fez UTI cirúrgica, aí fez UCO, aí eu desci com a Gabriela para o ambulatório. Não sei nem se pode, mas não era nem para ela ir para o ambulatório, nem enfermaria. Mas ela foi para tudo. Ela queria. E como eu era muito conhecida no hospital, porque residente fica super conhecida, né? E ainda mais R2, porque fica rodando. Então, tem um caso interessante aqui, Ana. Leva a Gabriela. Bora, Gabriela, bora. Bora, Gabriela. Então, Gabriela foi uma das poucas residentes de estágio opcional que não ficou quieta no lugar. Ela sempre rodava, né? Então, e acho que isso, para quem é da graduação aí, que vai prestar residência, acho que esses 2 anos são 2 anos intensos. Então, se dedique mesmo. Que acho que foi isso que e por isso que a gente, inclusive, foi contratado no mesmo hospital. E eu fui pelo INCOL e ela pelo Einstein, né? Por quê? Porque são 2 anos, é cansativo, mas, poxa, se você está recebendo uma bolsa, você está ali para isso, até porque você só pode fazer isso. Não tem como fazer outra coisa. Não, 60 horas. Às vezes a gente fazia mais, né? De tanta empolgação, vai coletar coisa de trabalho. Eu fiz trabalho em tudo que era unidade. Por quê? Porque
esse é o momento, né? Quando você é residente, esse é o momento. Às vezes, como profissional, a gente precisa ficar um pouco mais no nosso canto, né? Mas o residente não. O residente, ele pode... Então, para quem vai prestar a residência, se empolgue. Acho que essa é a Como a frase. Gabi mesmo falou, né? Ela falou que quando foi pra Físio, ela se encontrou, né? Chegou lá, então, na residência com você, se achou e falou, agora eu vou aproveitar. E eu era só, ainda... Porque a pessoa que entrou comigo na residência, eram 2 vagas, desistiu 5 meses depois. Então, não teve chance de Tava puxar mais... sozinha. Eu fiquei sozinha. Então, a Gabriela foi minha R2, minha dupla, entendeu? Sua Por um dupla. mês. Que pena, né? Mas foi um mês Queria só. mais, né? Não, e toda experiência que você passa, acho que tem que estar aberta às possibilidades. Sim. Então, quando você vai para os lugares e você não se abre a possibilidade, você não enxerga as coisas. Sim. Então, eu falei, eu já tô aqui. Eu vou ficar um mês fora do serviço que eu trabalho. Eu vou conhecer tudo. O que Sim. o serviço me proporcionar, eu vou estar aberta às possibilidades. Como tudo na vida. Sim. Se a gente não tiver aberta para olhar com clareza, para ter essa calma, apesar de eu ser agitada, de olhar com calma as coisas e falar, não, isso vale a pena fazer? Vale. Sim. Isso tá dentro do meu escopo? Tá. Então, por que não, pelo menos, fazer uma vez e falar, gostei ou não gostei? Sim. Então, a gente só vai saber se a gente gosta ou não se a gente faz as coisas. Que nem, eu sei que a Iana gosta muito de pesquisa. Eu sei que eu tenho 0 perfil para pesquisa. Uhum. Eu gosto da prática. Só que por quê? Porque eu fui já de iniciação científica. Eu fiz na faculdade. Eu falei, isso aqui para mim basta. Sim. Eu entendi que isso eu não quero. E talvez dentro da residência é a possibilidade de a gente fazer coisas diferentes, supervisionadas por pessoas boas ao nosso lado, que estão ao nosso lado, de falar, olha, Sim. faça isso, faça aquilo, vai por esse caminho ou não vai. Então, e de isso é- fazer essa experimentação, né, Gabi? Eu também fui residente, né? Enfim, Exato. depois fui contratada no serviço e também sou super de acordo com isso. Acredito que são os 2 anos mais intensos e mais intensos. transformadores para qualquer profissional. Sim. Nós tivemos um episódio, né, de residência multiprofissional, que foi um dos episódios mais famosos nossos, e a gente adorou, né, Foi Léo? Porque, muito assim, tem-se muito interesse no tema, mas poucas pessoas entendem como é realmente viver a residência, e é muito importante a gente destacar isso. Vocês sabem que o que eu mais gosto de conversar, que eu também adoro conversar, como vocês puderam notar, no Uber, né, geralmente, né, o trânsito de São Paulo é péssimo, é conversar um pouquinho sobre a fisioterapia, sobre a reabilitação e sobre a nossa atuação em pacientes graves. Eu acredito que o trabalho de informação e o trabalho, né, a conversa, tudo no dia a dia, é o que difunde a nossa profissão e que faz com que ela cresça, né? É uma informação que você planta ali, aqui, e a gente falando, o que o fisioterapeuta faz? Muita gente me pergunta, mas Andressa, como que um fisioterapeuta atua na UTI? Mas vocês mexem no ventilador mecânico? Mas como que é isso? E muitas vezes, até dentro do hospital, né, Gabi, a gente pode ter esse contato com famílias que muitas vezes nunca tinham visto um fisioterapeuta, ou entendem o fisioterapeuta como puramente clínico e ortopédico, como a Iana colocou. Mas eu quero que vocês aqui expliquem para o nosso público como e quando a fisioterapia entra reabilitando pacientes graves. E aí, meninas? Quer começar? Quer que eu comece? É que, assim, houve uma modificação, né, disso ao longo do tempo. Antigamente, o paciente, por exemplo, fazia uma cirurgia cardíaca ou qualquer outra cirurgia, ou tinha um AVC, né, ou um trauma, ele tinha que ficar parado. Fica quietinho até resolver algumas coisas, ou a fratura, ou melhorar a pressão, ou sair da ventilação, né, que é a ventilação com o ventilador mecânico. Mas com o tempo, aí vem as pesquisas, né, mostrando que quanto mais tempo parado, vai enfraquecendo outras coisas, né? Por exemplo, fraturou o braço, quebrou o braço. Vamos ficar parado na cama, deitado. E aí, depois, quando melhora o braço, a perna está péssima, né? Então, à medida que foi saindo as pesquisas, né? A fisioterapia começar a publicar a importância dela. Viu que esses pacientes não podem ficar parados. Teve um infarto, ele não pode ficar parado. Porque aquele que fica parado piora, né? É óbvio que a gente tem parâmetros, né? Parâmetros respiratórios, parâmetros hemodinâmicos, que nos dá segurança para levantar o paciente de um leito, por exemplo, né? Porque quando e isso é um impacto para a família quando vê o seu ente querido cheio de tubo, cheio de fio, e inclusive ele, né? Quando não está sedado, quando está consciente, vê cheio de fio, cheio de tubo, eu vou ficar quieto,
né? É muito engraçado os pacientes de pós-cirurgia cardíaca, que é o que eu tô atuando agora. Eu chego na enfermaria, né? E aí já levantou, eles assim, parado. Eu fiz uma cirurgia. Eu disse, eu sei. Não me E aí eu toque, falei, né? eu sei. É. Então eu acho que é melhor ficar um pouco parado. Eu disse, mas se você ficar parado, aquele coração ruim dava conta. Você consertou o coração para ficar parado, né? Acho que essa é a mudança de chave que É bom você porque tem. entra muito na importância da mobilização precoce. Exatamente. Essa mudança de exatamente. chave que, na verdade, assim, eu acho que a fisioterapia tinha que, já em alguns hospitais não acontece isso pelo fluxo, mas o pré-operatório é fundamental, Sim. né? É fundamental, porque você tem que dizer ao paciente, você vai chegar no centro cirúrgico, às vezes quando você acordar vai ter um tubo na boca. Isso é uma informação tão simples, mas que faz tanta diferença, né? Quando o fisioterapeuta chega lá, vamos levantar do leito. Ah, não, vamos. Por quê? Porque ele já sabia que já estava com dreno, que está com fio, que está... Mas mesmo assim, consegue levantar do leito, O né? paciente vai ter dor, mas a gente vai conseguir trabalhar com A ele. dor é uma barreira, não um impeditivo. É uma barreira. Quantas outras, né, temos na UTI? Mas não é um impeditivo, né? E por isso, a mobilização não é só função do fisioterapeuta, né? Eu preciso do médico estar olhando para ver se vai precisar ajustar drogas. Eu preciso do enfermeiro, de um técnico, né? Muitas vezes o psicólogo entra, porque às vezes o paciente não quer e não vai, entendeu? Então, e a nutrição também fundamental. Fundamental. Eu não posso reabilitar, eu não posso fazer exercício no paciente que está em jejum, né? Então, eu acho que quando iniciar, quando o fato que ele está na UTI seja resolvido, ou pelo menos esteja estável. A gente tem parâmetros, mas eu acho que não vale discutir cada parâmetro aqui, mas a gente tem parâmetros hemodinâmicos, respiratórios, inclusive neurológico, né? Se o paciente está consciente ou não, por exemplo, que possibilita a gente mobilizar. Obviamente, tem as várias barreiras, né? Como eu citei aqui. Eu acho que ela falou muita coisa, assim, mas para mim, eu sou muito prática. O quando é assim que o paciente chega na UTI. Assim que ele entra na UTI, talvez eu não vá mexer nessa pessoa, mas só posicionar esse paciente bem no leito, às vezes essa é a minha fisioterapia do dia. Né? Então, ele chega no momento zero que ele tem estabilidade. O que é estabilidade? Que ele tem, talvez, droga para pressão estável, que ele tenha parâmetro respiratório estável. E a partir disso, se o paciente chegou na UTI e está nessas condições estáveis, ele está dentro de uma UTI? Sim, por vigilância. Mas se ele tem estabilidade, o momento dele é zero, começa a físio. O que é a físio desse cara? Às vezes não é sair da cama, às vezes é posicioná-lo. Às vezes é só uma orientação. Às vezes é orientá-lo. Às vezes é falar, mesmo ele com um pouco de resquício de sedação, falar, olha, você está na UTI, você está com oxigênio no nariz, você não pode tirar. Essa, às vezes, vai ser a nossa físio do dia. E a partir disso, esse paciente tendo a evolução dele, a gente vai evoluir nossa terapia. Sim. E isso vai começar do momento zero até os views de internet que viraliza do paciente andando, cantando, dançando. Que isso faz parte da nossa vida. Mas o que é? A gente tem que olhar para esse paciente desde o começo. E às vezes a nossa fisioterapia não é só com o paciente. Às vezes é com o familiar que está no leito. Às vezes é o familiar que está acompanhando ele e fala, olha, ele vai acordar agitado. Você tem que avisar ele que ele está com algo no rosto, que ele está na UTI, que talvez ele não possa se mexer porque ele tem o dreno. Então, isso faz parte da nossa terapia, né? E eu acho que mais que isso, Gabi, eu acho que, óbvio, tecnicamente, quanto mais, né, a gente for capaz de estudar, de entender aquele quadro, de oferecer nosso melhor, isso realmente eu acho que já é algo que a gente precisa ter. Mas o poder da fisioterapia, principalmente no meu olhar, é a criação do laço que a gente vai ter. Tem uma frase bem bonita, não sei se você conhece, não sei de quem é, mas fala assim, domine as técnicas, né? Mas quando você toca numa alma humana, seja uma outra alma humana, né? Então, assim, e tá muito na moda a prática baseada em evidência, né? Vamos puxar um pouco para a pesquisa. Muito na moda a prática baseada em evidência. E aí o pessoal acha que só ler o artigo e ir lá aplicar, tá tudo certo. E não é, até porque, vamos desmistificar isso, a prática baseada em evidência é bioética, é você entender o que o paciente quer, a melhor evidência e sua prática clínica. Sim. Se você não fizer, não está atrelado os três pilares, esquece, você não está fazendo a prática baseada em evidência. Né? É porque viralizou tanto isso, e eu quis frisar aqui, que na internet todo mundo, porque
o Instagram, né? Porque ler artigo, parece que as pessoas que não fazem a pesquisa não é boa, né? E muito pelo contrário. Acho que muitas vezes é melhor do que aqueles que só acham que ler o artigo e aplicar tá ok. Tá ok. Uma outra coisa que eu ia falar é emergência. Às vezes o paciente, a reabilitação começa lá na emergência. Não é só na UTI, né? Apesar da emergência ser, pelo COFITO, né, é bem mais recente do que as Sim, outras isso da mesmo. emergência. Mas a fisioterapia começa na emergência, no pronto-socorro, né? Não, eu vi que vocês duas falaram praticamente a mesma coisa de maneira diferente, porque é legal, porque é justamente o que eu penso. A fisioterapia muitas vezes acontece só no momento que tem uma prescrição médica. E tá aí o maior problema, porque às vezes um paciente, como a Iana acabou de falar, o paciente interna num setor, ele vai precisar de físio, mas só quando ele vai precisar chamam a gente. Se você tem uma orientação pré, se você pega esse paciente e fala, olha, está indo para uma cirurgia, quando você sair, você vai precisar de mim, então não se assuste se você estiver com dreno, a gente vai precisar andar, a gente vai precisar reabilitar. Você começa antes, você não assusta ninguém falando, vamos levantar desse leito, né? Então a físio ela é bem antes de uma prescrição, ela tem que começar lá atrás, né? Quando você já pensa que aquele paciente pode precisar de uma fisioterapia. E é o que no nosso meio a gente chama de mobilização Exatamente, precoce, né? Que muita mobilização gente precoce. fala, acha que entende. Tem gente que acha que mobilização precoce é o que eu vou fazer quando o paciente está de alta. E não é isso, né? É exatamente o que a Iana pontuou. Às vezes a minha mobilização começa ali, ó, lá no pronto atendimento. Que o pessoal acha que você vai só ali apagar o fogo, mas não é, justamente não é isso. E Ana, gostei muito da sua colocação falando de prática baseada em evidências. E era exatamente o tema que a gente queria abordar com você. Qual que é a importância da gente ter fisioterapeutas com perfil de pesquisadores na assistência? Que tudo, não adianta você fazer, você tem que mostrar resultado. Ponto. Acho que a experiência que eu ganhei esses anos, poucos, tá, gente? Poucos anos, mas no INCO, foi isso. Não adianta você atender bem se você não mede. Não adianta. E eu concordo com a Gabi. A Gabi falou, eu não gosto de fazer pesquisa, mas ela tem que ler. Né? E ela sabe disso. Ela não gosta ela não é a pesquisadora, mas ela tem. Por quê? Porque aí entra naquela tríade. Eu preciso buscar a melhor evidência científica. E como é que eu vou buscar se eu não gosto de ler artigo, né? Então, é obrigatório. Ana, eu posso não gostar? Não. Então, não vá parar de saúde. Sim. Isso. Sabe? Seja sincero, porque senão você não vai ser eficiente com o seu paciente. Você vai jogar uma moeda. Eu faço essa técnica, eu acho que vai dar certo. Como é que você vai brincar com a vida do outro, né? Eu acho que vai dar certo, mas também não vai fazer mal. Como é que então não faz. Exato. Então é placebo, então eu não faço. Se eu não sei se vai dar certo ou não, né? Então a importância é, primeiro, para galgar patamares maiores na nossa profissão. Acho que nossa profissão cresceu muito nos últimos anos e a pandemia foi um marco, eu acho, assim, isso é a minha opinião, tá? Com certeza. Foi um marco, mas precisam de muito mais. O que é que tá acontecendo hoje em relação à pesquisa na fisioterapia? Houve um boom de número de artigos. Agora, todo mundo acha que é pesquisador, né? E aí eu cito alguns Instagrams, né? Todo mundo acha que é pesquisador. Eu acho que precisa melhorar a qualidade, né? A gente publicar melhor. Mas tá bom, pelo menos está tendo. Para mostrar, que eu acho que a gente tem que mostrar. Acho que essa é a resposta. Foi o começo, pelo menos, de tudo, né? E sua experiência na Timpel, como começou? A gente tá curioso. Nossa, aí. a Timpel, alguém contou essa experiência. A experiência na Timpel foi uma doutoranda do professor Marcelo Amato, que todo mundo conhece, né? Quem trabalha com a pneuma. Estava fazendo o doutorado dela lá na UTI cirúrgica, onde eu estava passando como R2. E aí, em Salvador, eu nunca tinha visto a impedância, na época não tinha mesmo em Salvador. E aí eu vi ela entrando com aquele aparelho enorme, lindo, maravilhoso e conectando no paciente. E eu ficava, né, ali só olhando. E aí eu lembro que o meu supervisor era o Rafael. A residente curiosa. E a residente curiosa, eu disse, Rafa, deixa eu ajudar ela, porque ela tá tendo dificuldade de colocar, porque para colocar assim tá um pouco difícil, um paciente sedado e tal. Deixa eu ajudar ela. Olha, mentira, que eu queria mesmo que ela me explicasse. E ela super, nossa, Ana, então me explicando o que era impedância, que veio a ventilação e tal. A tomografia de impedância elétrica, tá, gente? E aí essa pessoa falou assim, Ana, você gosta de pesquisa? Eu disse, eu amo. Ela disse, então eu vou falar com o meu chefe para levar você no laboratório dele
E para você ver o experimento que a gente está fazendo com porcos lá. Eu falei, nossa, eu nunca nem tinha imaginado trabalhar ou ver pesquisa em animais experimental. Nunca. Aí eu fui. Só que eu não sabia quem era o chefe dela. Fui lá, fui 1 protocolo, 2 protocolo, 3 protocolo, 4. No 4, ela falou assim, ó, o meu chefe quer falar com você. Eu disse, mas quem é seu chefe? Ela disse, o professor Marcelo Amato. Eu disse, quem? Nunca mais voltei lá. De medo. Eu nunca mais voltei no laboratório. E aí, depois de uns 4 anos, 5 anos, ela foi para a Timpel. Né? A Timpel é uma das empresas que fabrica a tomografia de impedância elétrica. E ela precisava de um time clínico, de um time de pesquisador clínico. E aí, ela lembrou de mim, eu estava em São Paulo, e ela me chamou para fazer parte. Foi que nisso. Experiência, Mas a né? experiência começou na residência. Para você ver como a gente tem oportunidades na residência que às vezes são coisas que a gente acaba desperdiçando. Foi o que você falou. Foi uma coisinha que começou ali e aí olha a proporção que isso tomou, né? E o que você acha que a pesquisa pode impactar na reabilitação, isso no geral? Então, olha, eu não sou um fisioterapeuta pesquisador, mas como você disse, eu aprecio, leio, olho os artigos. Como que você acha que a pesquisa, no geral, impacta na reabilitação do paciente? Na segurança e na eficiência. Acho que são duas por quê? A gente trabalha com a funcionalidade, né? É diferente da equipe médica, que trabalha com a doença, né? O paciente tem tal doença cardíaca, tem tal doença pulmonar, tem tal doença no cérebro, tem tal doença no braço. E o fisioterapeuta trabalha com o que essa doença impacta. Então, por isso que fala reabilitação funcional, testes funcionais. É por quê? Porque é a função, né? É a função. Então, se a gente identificar qual é a função que está incapacitada, né, no caso, a gente trata aquilo. E aí a gente é eficiente. E como a gente sabe isso? Como a gente sabe que tal técnica é para aquela função? Tal técnica é para aquele indivíduo? Com os artigos. Porque não dá para a gente achar, né? Os pesquisadores fazem estudos com aquela função que está incapaz e testam uma determinada técnica. Na hora que aplica lá os testes estatísticos e vê que teve melhora, eu posso falar, opa, o meu paciente parece igual aquele perfil do paciente do artigo. Então, eu vou aplicar aquela técnica. Então, aí você é seguro, porque já teve uma pessoa que já fez isso em várias pessoas, né? E é só você aplicar no seu paciente. Agora, quando você não lê, você não sabe, você vai no achismo. E aí, a chance de dar errado é muito maior. O Léo ficou stalkeando o perfil da Iana, né? Porque a Gabi já é mais próxima, né? Que era até o que eu queria saber, porque tem muitos profissionais que eles não sabem como que eles podem entrar nessa área aí científica, né? E eu dei uma olhada aí no meu stalker do momento. Meu Deus, que medo. E aí eu vi, né, que para essas pessoas que têm dificuldade, você tem uma empresa, né, que é a STAT Produção Científica, que é para auxiliar. Na verdade, conta você um pouquinho pra gente como que funciona esse trabalho na STAT, assim que fala, né? O Léo quer STAT. ser o novo aluno. Eu vou ser um novo aluno da STAT. Vou até mandar um beijo para as meninas da STAT. Um beijo, meninas da STAT. São 4 pesquisadoras, né? Eu e mais 3. As duas são 3 fisioterapeutas e eu. E uma médica, né? Otorrino. As meninas eu conheci na graduação. Né? A gente fez linha de pesquisa. Nada a ver. Uma na uro, a outra ortopédica e eu cardio-resp. Mas a gente se encontrou na pesquisa, né? E aí decidimos montar essa empresa. A empresa é para justamente... A gente acaba englobando qualquer um, da graduação ao pós-doc. Então, a gente já orientou graduação, pós, residência, mestrado, doutorado, pós-doc. Então, para quem tem alguma dúvida, de quê? De tudo. Até como mandar um projeto para o comitê de ética, até como, eu não sei fazer um termo de consentimento livre e esclarecido. Eu não sei currículo Lattes. Um currículo Lattes é algo que todo mundo precisa ter, Claro. né? Todo mundo precisa ter, mas pouca gente sabe preencher. Então, e a gente é contratado para a gente dar essa assessoria, né? Então, vamos montar o currículo Lattes. Submeter um artigo numa revista. Porque todo mundo faz o projeto, faz o trabalho, coleta, mas não sabe escrever um artigo para mandar para a revista. A gente também faz essa dinâmica aí.
Ótimo, então a gente vai deixar o @da Stat, né? Deixa o arroba Por da favor. O pessoal vai ficar Stat, curioso. Nós vamos deixar o Por favor. arroba aí pra Vai vocês bombar. E conhecerem a assim, coisa bem empresa. simples, tá, gente? A ideia é realmente desmistificar isso, porque muita gente usa os livros que a gente tem de estatística, de pesquisa, são terríveis. E eu não entendo, né? Apesar de ter um pouquinho mais de experiência, eu não entendo os livros. Então, a ideia da Stat é isso, desmistificar. Legal. Muito bem, adorei, hein? Agora a gente Parabéns. entrou bastante no ramo da pesquisa. A Gabi, eu tava vendo até o olhinho dela ali Porque- fechado. A gente sabe que o ramo que a Gabi mais gosta é a reabilitação domiciliar, junto, óbvio, com a reabilitação hospitalar. E aí, Gabi, quais as principais diferenças entre reabilitar no hospital e reabilitar em casa? Nossa, são muitas. Por onde eu vou começar? Vamos pensar. A área de hospital, quando você está no hospital, você tem um paciente normalmente grave, um paciente que está no hospital por algum motivo. Ele está lá por alguma característica, ele precisa estar no hospital ainda. Por que esse paciente não teve alta para casa? Dentro do hospital, a gente começa a reabilitar ele dentro da UTI, no momento zero, dentro assim, no momento que ele entra no pronto atendimento, até a hora que ele vai no pré-alta dele. E dentro de todo esse processo, a gente está em todos, né? No pronto atendimento, na UTI, na semi-intensiva, na clínica médico-cirúrgica, até o pré-alta. No hospital, a gente tem uma equipe técnica. Técnica que eu falo é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicologia, nutrição, que estão lá para trabalhar para o paciente, para a gente poder fazer o máximo para ele ir embora. E as coisas do hospital são um pouco mais tranquilas, no sentido assim, todo mundo sabe o que tem que fazer no seu escopo de trabalho. Então, no hospital, as coisas rodam um pouco melhor, apesar de a gente ter que ter o contato com a equipe médica, com a enfermagem, com o técnico, a gente ter esse alinhamento multiprofissional, as coisas têm o tratamento desse paciente, ele passa muito mais liso, se eu vou te dizer, de uma forma que seja mais fácil para a gente físio. A partir do momento que esse paciente vai para casa, às vezes, o técnico desse paciente é o cuidador dele. Às vezes, esse paciente, o físio dele, que somos às vezes nós, vai ter que orientar como a gente vai posicionar, como esse cuidador vai cuidar desse paciente como técnico, como ele vai cuidar desse paciente, às vezes, do ponto de vista nutricional, que a gente tem que orientar ele para procurar, talvez, um profissional de nutrição, As um barreiras profissional são maiores, da fono. Então, nós, fisioterapeutas, às vezes, somos o primeiro contato familiar para uma equipe multiprofissional em casa, Sim. né? Porque, às vezes, esse paciente vai para casa e fala, você precisa fazer reabilitação em casa. Ok, a gente vai, avalia, reabilita, pensa num planejamento para esse paciente. Mas a gente chega em casa, esse paciente, ele não consegue sair da cama, ele precisa de um técnico. Quem que vai ser o técnico? Vai ser o cuidador ou vai ter um técnico externo? Esse paciente, ele tem uma disfagia, mas às vezes o familiar não contratou, talvez um fono. Às vezes a gente é esse caminho. Então, além de todo o cuidado com o paciente, de reabilitação, de como esse paciente vai chegar em casa, risco de queda, orientação familiar, orientação do cuidador, a gente orienta tudo. As barreiras são maiores. As barreiras são né? muito maiores. As barreiras são maiores. São maiores no sentido de que, além da gente fazer o nosso trabalho, que é reabilitar, avaliar, planejar, entender quem é esse paciente. Esse paciente, além de paciente, ele é um ser humano. O que esse paciente, antes de estar na cama, talvez, o que ele era? Ele era ativo? Ele não era ativo? Ele trabalhava? Ele não trabalhava? E, a partir disso, eu, como fisioterapeuta, é o meu trabalho pensar em estratégias para poder reabilitá-lo. Se esse paciente andava, como que ele andava? Eu não vou falar para ele, você vai andar. Eu vou mostrar para ele caminhos que a gente vai trabalhar para ele poder andar. Então, são outras barreiras que no hospital está tudo muito mais alinhado. Sim. Né? Vai passar a fono, vai passar a físio, vai passar a nutrição, a equipe médica vai vir até ele. A barreira de casa é outra. E sabe, Gabi, é importantíssimo você falar a respeito disso, porque muitas pessoas acreditam que, o complexo é o reabilitar no hospital, pela gravidade clínica do paciente. Em casa é tranquilo. Em casa eu não preciso de pós-graduação, eu não preciso ler o artigo lá da Iana, eu vou na casa dele porque, entre aspas, ele tá liso. E é importantíssimo você falar a respeito disso. E eu até faço uma ligação com a próxima pergunta que eu vou te fazer.
Como que você vê esse campo da reabilitação domiciliar hoje para fisioterapia? Porque a gente sabe que é um campo ali que está complicado. Tem muita gente falando mal, às vezes a questão financeira ali acaba pegando nesse paciente, mas como que é a sua visão sobre reabilitação domiciliar? A minha visão de reabilitação domiciliar sempre foi um pouco diferente do que a gente vê no mercado. Por N possibilidades. Porque estamos, talvez, trabalhando com um público que tem um acesso a uma reabilitação diferenciada, mas diferenciada não no sentido financeiro. A nossa equipe, em geral, quando a gente trabalha com uma equipe formada, a gente vê que profissionais bem formados são aqueles profissionais que têm habilidades técnicas e não técnicas. Então, quando você vai para casa e você vai para home care em geral, eles querem somente, às vezes, o profissional com uma formação técnica. E ele vai te pagar por isso, por uma formação técnica, que é a sua formação, sua faculdade, sua pós-graduação. Mas eu vejo a reabilitação domiciliar com outros olhos, no sentido que eu preciso desse paciente com uma formação, às vezes, não técnica. Eu preciso acolher esse paciente. Eu preciso acolher essa família. Eu preciso entender o que ele quer. Então, quando eu começo a olhar o que o mercado oferece para os fisioterapeutas, eu fico frustrada no sentido de que eu vejo profissionais bons sem a possibilidade de oferecer esse melhor tratamento para o paciente, né? Então, eu comecei a pensar num paciente como se fosse da minha família. Sim. Como se fosse o meu pai, a minha mãe, o meu ente. Porque você começa a ver que quando você olha para o paciente como um ser humano, você pensa nele de outra forma. Você pensa nele psicologicamente, você pensa nele como vou reabilitá-lo para ele poder voltar nas funções dele. E isso no mercado é muito difícil. Porque o profissional quer ir, reabilitar, o que é o nosso trabalho, e ir embora. E eu não vejo isso assim. Eu saio da casa do paciente e mando uma mensagem. Você ficou bem? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Você usou seu BiPAP? Então, é muito mais do que só ir atender o paciente e ir embora, e tem que ser assim, É né? muito Você comentou, por mais. exemplo, da sua professora que você teve, você mandou um beijo para ela. Vou aproveitar também aqui para falar. Essa frase que você acabou de falar foi a frase que eu ouvi de uma professora minha, que já esteve aqui no podcast, a Viviane Lara. Ela falou, quando você cuidar de um paciente, você não está cuidando de um idoso, de uma criança, de um senhor. Você está cuidando do seu pai, da sua mãe, do seu filho, né? E sem dúvida você cria ali um laço diferenciado. Porque não é só reabilitar, é realmente criar um laço com aquela pessoa para entender que muitas vezes o problema não é só um osso, né? Como a gente falou, o problema é mais do que isso. Às vezes está em outra situação e você está ali para entender esse paciente, né? Vocês sabem que reabilitação é um tema que mexe muito com nós, fisioterapeutas, que amamos essa área. E a Gabi, em uma das temporadas, chorou nos bastidores. Você lembra, né, Foi Leonardo, mesmo, disso? é verdade, nos Então, bastidores, eu é não verdade. queria... Eu tô sentindo aqui que talvez hoje a gente vai para esse lado. Será? Então, assim, já que a gente tá na terceira temporada papo, uma coisa engraçada... O Léo, ele sempre adora, assim, fazer os quadros, né, das nossas temporadas. Até arrumei meu cabelo. E ainda numa vibe ali, Marília Gabriela, ele vai anunciar o nosso novo quadro da temporada Papo. Para vocês que já acompanharam o nosso podcast durante um tempo, vocês sabem que a gente tem um momento. Na segunda temporada, nós tínhamos o Momento da Colmeia. Nesta temporada, nós mudamos para Papo da Colmeia. Já é uma coisa leve, como sempre foi. A diferença aqui da temporada passada para essa, agora, não vai ser um bate-bola rápido. Eu vou começar uma frase e vocês precisam terminar essa frase. Rápido. Nada de textão aqui. Será que as meninas estão afiadas, Vamos Léo? ver. Então, agora para o Papo da Colmeia. Vou começar com a Gabi, não vou pegar leve, porque você já é de casa, Ai, né? Já pronto. chorou numa temporada, Já chorei. então... Não é muito difícil me fazer chorar. Gabi já é marcada já. Você vai falar para mim, então. Lembra, hein? Resposta rápida. Uma Gabriela, como fisioterapeuta, eu sou... Amorosa. Muito bom. Como empresária, eu sou... Criativa. Olha, muito bom. E humilde. Eu me realizo em uma sessão de fisioterapia quando... Meu paciente sai feliz. Olha, muito bom. Eu me frustro com uma fisioterapia quando... Esse paciente não é bem reabilitado. Se eu começasse hoje... Eu continuaria na fisioterapia. Olha, muito bom.
Reabilitação é Vida. vida. Adorei, muito bom. Ela é boa, muito né? bom, Eu sabia muito que ela ia ser bom. boa. Estreando o Papo da Colmeia. Frente com Agora, Gabi. Frente com Gabi. agora eu vou pro papo com a Iana. Iana, como fisioterapeuta eu sou. Feliz. Como pesquisadora eu sou. Feliz. Muito feliz, feliz ao quadrado. feliz. É, Eu me realizo em uma sessão de fisioterapia quando... Eu consigo dar funcionalidade ao meu paciente. E eu me frustro com a fisioterapia quando... Meu paciente não é feliz. Se eu começasse hoje, Continuaria. pesquisa é... Fundamental. Reabilitação é... É viver. Nossa, muito É, bom. Elas muito são bom. ótimas, né? Muito bom, meninas. Ó, a gente ama fisioterapia, né? Eu acho que hoje foi uma mesa de 4 apaixonados e fervorosos, cada um a seu gosto na fisioterapia. Então a gente tá muito, muito orgulhoso de ter essa estreia do papo com Exato, fisioterapeutas, né? Nada né? contra, a gente Nada ama uma equipe multidisciplinar, Exatamente, não é né? à toa que em todos os nossos episódios das temporadas anteriores, os outros episódios, nós tivemos várias pessoas da equipe multidisciplinar, mas é sempre um prazer ter uma mesa com 4 fisioterapeutas, né? Puxando um pouco pro nosso lado, né? Nossa, nosso coração, né? Fica quentinho, ainda mais falar de Exato, reabilitação. aí não tem como a gente não gostar. Estava Eu tenho precisando. certeza que vocês queriam saber um pouco mais de reabilitação, mas a gente espera que vocês tenham gostado desse tema, que quem não conhecia a fisioterapia tenha conhecido, quem não conhecia a reabilitação tenha conhecido e quem já conhecia tenha se apaixonado ainda mais por esses temas. A gente, óbvio, vai deixar o @ das meninas, né, o @ da Stat para vocês conhecerem também o trabalho da Iane e das sócias dela. Agradece a audiência, sejam muito bem-vindos a essa 3ª temporada, né, Léo? Exatamente. Espero que tem muita coisa por vir e o Papo da Colmeia vai continuar. Para vocês que ainda não sabem, temos outras temporadas também. Deem uma olhadinha nas outras temporadas, essa é a 3ª. E mais uma vez, muito obrigado por vocês aqui Obrigada. hoje, Ana e Gabi. E é isso, até o próximo episódio com o nosso próximo papo. Um beijo e até mais. Agora a gente dá tchau aqui, ó. Tchau. Tchau, tchau.